vamos começar a aula de hoje corrigindo o exercício da seção Challenge Yourself na página 17, que ficou como homework da aula passada. Bom, disse pra gente ler o anúncio e assinalar true or false para as seguintes questões. Bom, analisando a imagem, vemos que é uma imagem preto e branco, que essa imagem tem duas pernas. Uma das pernas é uma perna mecânica e temos um texto também. Para compreender os sentidos das sentenças que são apresentadas, nós temos algumas palavras cognatas que podem nos ajudar, além das palavras que nós já conhecemos. Além disso, o exercício de múltipla escolha possibilita que a gente exclua algumas possibilidades, ou seja, se eu considerei verdadeira uma questão que não aparece como verdadeira em nenhum momento nas minhas possibilidades de resposta, eu já posso repensá-la, certo? Assim, nós também descobrimos o que de fato é verdadeiro ou falso nesse exercício. E a resposta correta aí é a letra B. Então, vai ficar true para a primeira. The ad intends to raise awareness of the severe consequences of making use of alcohol and driving. Verdadeiro. It is possible to infer that both body parts and car parts are easily replaceable items. Falso. Não tem nada de fácil nessa reposição, certo? Próximo. Despite advances in technology, prostheses will never compare to real body parts. É considerado verdadeiro porque, embora haja tecnologia, nunca vai substituir completamente uma perna de verdade, né? A prótese. Próximo. We may conclude that prostheses have developed so much that they look like real body parts. Falso. A gente consegue distinguir nitidamente a perna verdadeira da perna falsa. Último. The ad implies that in car crashes, the most frequently injured body parts are the feet and the legs. Então, essa também é considerada falsa, porque não fala especificamente que esses acidentes de carro causam danos essencialmente nessas partes, né? Fala de partes em geral. Essas partes mostradas são partes ilustrativas dos danos que podem ser causados, mas não é esse o foco do anúncio. Concorda? Então, a alternativa correta é a B. Então, agora vamos começar com o capítulo 4 da apostila, na página 18, onde nós temos uma imagem. Inclusive, nessa imagem, reconhecemos palavras na língua portuguesa, certo? O que está acontecendo aí nessa imagem? Pensem um pouco sobre isso. Esse rapaz que aparece na imagem, quantos anos vocês acham que ele tem? Você sabe com quantos anos já é possível votar no Brasil? Vamos pensar um pouco agora sobre você. Você já votou para alguma coisa? Como foi? E aqui a gente pode pensar em todas as maneiras de voto, tá? De uma maneira geral. Seja para um líder de sala, tudo que você já participou que consistisse numa votação. Se você não votou para nenhum cargo político ainda, tá bom? Se votou, você pode incluir isso também nas suas experiências a serem lembradas. A pergunta número 2, que está na página 18, pede que a gente reflita sobre a influência dos políticos na nossa vida diária, ou da política, perdão. Vocês acreditam que a política tem influência na nossa vida diária? Por quê? Number 3. How do people in your country take part in the decisions of the government? E essa palavrinha take part, essa expressão, significa to participate.
ok? To participate. Então, como as pessoas no seu país participam das decisões do governo? 4. What characteristics should a politician have in your opinion? Então, quais características um político deveria ter na sua opinião? Bom, a questão política, além de ser muito complicada e polêmica ultimamente, é também um campo onde nós temos diferenças culturais com outros países e outras regiões do mundo, tá bem? Isso porque não é o mesmo sistema que rege todos os países. Nós temos mudanças, diferenças de sistema, nós temos especificidades em sistemas parecidos. Então existem alguns termos para pensar em inglês que não propriamente tem uma tradução direta no português, sabe? Muitas vezes a gente se vê um pouco confuso com isso, porque nós temos cargos, por exemplo, nos Estados Unidos, na república deles lá, embora nós também tenhamos uma república, que não existem aqui. Nós temos também instâncias de poder que existem aqui e que não existem lá, bem como em outros países falantes de língua inglesa, lembrando que o inglês é falado numa diversidade de países, inclusive em lugares onde há monarquia, certo? Então faz parte do horizonte cultural da linguagem dar conta daqueles termos que correspondem à realidade local. Isso significa que há variações nos termos e que há termos que não têm tradução se a realidade local for diferente do lugar onde esses termos se originam. Beleza até aqui? Já vou dar alguns exemplos, tá bom? Bom, para começar a entender melhor o vocabulário sobre política, que vai tratar no comecinho dessa lição 4 aqui, entre as páginas 18 e 20, eu selecionei 3 palavras-chave para a gente pensar. Primeiro é vote. Vote é um substantivo e é o que parece. Para o caso do nosso sistema político, o voto é uma palavra-chave e é uma questão de reflexão fundamental. Government também é o que parece, e governo é uma palavra mais geral, importante para todos os países e todos os territórios, porque todos eles possuem alguma forma de governo, seja ela centralizada ou não. E temos também a palavra politicians, que são aquelas pessoas encarregadas dos cargos políticos e que a quais muitas vezes endereçamos os nossos anseios. Então, são as pessoas que nós acreditamos que são competentes para realizar aquilo que consideramos útil, que consideramos necessário para o bem-estar da sociedade. Bom, embora essa palavra seja muito importante e esses membros dos sistemas de governo também, porque são eles que fazem acontecer o sistema, né? Nós sabemos que existe uma estrutura de governo que rege esses cargos, ou seja, é feito nesses cargos aquilo que o sistema permite que faça. O que é interessante a gente refletir é que esses políticos muitas vezes têm o poder de decidir o funcionamento desse sistema. Isso significa que eles não estão apenas obedecendo leis, mas também discutindo e criando leis. Por isso devem ser pessoas competentes para ocupar os cargos, né? Intelectualmente, moralmente e obedecendo uma série de outras características não tão objetivas que são necessárias para torná-los ou torná-las bons representantes, bons legisladores, bons políticos, certo? Bom, embora muitas vezes esse tema seja pesado, ele é extremamente necessário para a gente compreender o nosso papel de participação nesse sistema. E é isso que a lição convida a gente a refletir em primeiro plano. Então, quais são as formas de participação que o povo tem nas decisões políticas do país, do nosso país, por exemplo?
Pensa um pouco sobre isso. Depois, eu trouxe alguns cargos políticos, alguns, não todos, tá bom, pessoal? E aqui a gente vai ver funcionando algumas diferenças que nós temos entre os cargos aqui no Brasil e alguns cargos de outros países de língua inglesa. Tudo bem? É hora de você anotar quais cargos são esses, fazer suas anotações de caderno, porque agora a teacher vai passar um por um desses cargos trazidos e vocês vão ter a oportunidade de fazer anotações à frente das palavras em inglês que vocês copiaram, tá bem? Então pause o vídeo, faça a cópia do quadro e agora vamos pensar nessas figuras aqui, nessas ocupações. No sistema republicano, nós temos a liderança president. Beleza? Termo cognado, podemos pensar aí quem é esse president. Nós temos algumas variações de função, dependendo do país de que se trata, tá bom? Dependendo da legislação que rege o sistema, mas basicamente nós temos aí como um líder republicano. Tudo bem? B. Queen or king? Rainha ou rei? Do sistema monarchy, sistema monárquico. Geralmente esses cargos são adquiridos por herança, não há votação. Por isso a teacher mencionou que o voto é uma realidade nossa e não necessariamente uma realidade global. C. Prime Minister. Em monarquias parlamentaristas, nós temos o primeiro-ministro como liderança, Prime Minister, Parliamentary. Senator corresponde ao sistema legislativo. Congressman e Congresswoman